Boa noite a todos. O nosso tema é uso e reuso da água. O grupo é composto por Marcela Silva, Luiz Henrique, Luiz Otávio, Lisiene Freitas. Escolhemos um artigo da Petrobras, Água na Petrobras. No decorrer da nossa apresentação, vamos falar sobre como é utilizada a água na maior estatal brasileira. Água, o que é? A água é um recurso essencial e vital para a sociedade, porque com ela se gera vida. Além disso, basicamente toda a produção de bens manufaturados utilizados por nós vem dela, da sua utilização. E na Petrobras não é diferente. Em todas as atividades dela, utiliza-se água e com isso gera nos seus efluentes algum tipo de rejeito, tornando o tema um relevante para a sustentabilidade dos negócios dela. Por isso, a sua importância estratégica. A demanda mundial cresce a cada dia mais. As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que refere-se à produção industrial, geração de energia elétrica e até mesmo o uso doméstico, estima-se que a demanda mundial por água cresça até 55% até 2050, se comparado com o ano de 2001, ou seja, muito próximo para um crescimento tão grande, ou seja, iremos quase que dobrar a demanda atual de água. A importância da água se caracteriza desde o seu uso para a nossa própria sobrevivência, como no processo produtivo de bens de consumo, seja ele de origem animal, vegetal e até mesmo dos produtos na quais utilizamos que são industrializados. Por isso, a sua abundância, a qualidade é fundamental para garantir o progresso e a vida. Então, é muito importante a harmonia entre todos esses ciclos, que somente com a gestão ambiental se pode gerir de uma maneira eficiente, garantindo assim recursos hídricos para os próximos anos. Água doce. É de suma importância a disponibilidade de água em quantidade e qualidade, para que seja essencial às operações na quais a Petrobras está envolvida, garantindo assim o pleno funcionamento de sua operação. Como utilizamos? A Petrobras utiliza em diversas atividades, tais como dessalgação de petróleo, geração de vapor, utilização nas torres e no sistema de resfriamento, combate a incêndio e até o consumo humano. Captação. A Petrobras possui 175 fontes de captação, sendo 158 localizadas no Brasil, respondendo por cerca de 97% do volume total de água doce e 17 nos demais países onde atuamos. Ao longo de 2017, foram captados 177,7 milhões de metros cúbicos de água doce para as atividades operacionais e administrativas. Investiu-se continuamente na avaliação de impactos dessas atividades, observando áreas protegidas e identificando áreas sensíveis localizadas nas regiões de influência das unidades, no que envolve aos potenciais impactos ambientais, inclusive aqueles relacionados aos recursos hídricos. São implementadas medidas de mitigação e monitoramento por meio de programas ambientais em todas as unidades. Consequências. Consequentemente, quase todas as atividades geram algum tipo de efluentes hídricos, seja ela industrial, sanitário, água produzida, entre outros. Dessa forma, entende-se que o tema recursos hídricos e efluentes são, além de transversais, de relevância estratégica para a sustentabilidade dos negócios, por ela realizado. Portanto, buscar constantemente a utilização da água de forma racional em cada processo é essencial. O ciclo da água doce na cadeia produtiva da Petrobras pode ser simplificado da seguinte maneira: o processo consiste em 3 etapas: a captação, a utilização no processo produtivo
e posteriormente seu lançamento nos efluentes. A captação é feita de 3 maneiras: utilizando de corpos hídricos superficiais, subterrâneos e terceiros, que seriam de concessionárias ou de outras fontes. Após a utilização nas fábricas, essa água é tratada e parte é reutilizada no mesmo processo, e o que sobra é devolvido aos efluentes. Descarte de efluentes. Nesse gráfico são retratados os volumes de efluentes lançados por tipo de destinação, em milhões de metros cúbicos. 0,4 milhão, ou seja, 0,1%, são descartados em corpos hídricos subterrâneos. 7,7 milhões, que correspondem a 2,6%, vão para concessionárias de abastecimento e empresas terceirizadas. E 285,1 milhões, ou seja, 97,3%, vão para corpos hídricos superficiais, que seriam os rios e os mares. Ações de racionalização do uso da água. Podemos observar a evolução do volume de água reusada. Em 2007, foram 8 milhões de metros cúbicos. Em 2017, esse volume mais que triplicou, atingindo 25,4 milhões de metros cúbicos. Podemos observar que as atividades de refino utiliza 98,5% de toda a água captada reutilizada. A Estação de Tratamento e Reuso de Água, a ETRA, baseada no complexo de 100 pés, em 2017, completou 5 anos de funcionamento, atingindo um marco de 1 bilhão de litros de água de reuso, o que dá uma média de 200 milhões de litros por ano. E ela é uma unidade de processo integrada. Como funciona? Em vez de todo o efluente sanitário e industrial ser descartado ao meio ambiente, ele é tratado e utilizado novamente nos processos industriais, evitando assim um descarte irresponsável e a necessidade de novas captações da rede pública. Já a Unidade de Operações de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará identificou o aproveitamento da água produzida como uma oportunidade de enfrentar a escassez hídrica que ocorre na região nordeste do nosso país e uma forma também de otimizar o uso dela. Para tanto, a Petrobras construiu 2 plantas de tratamento, uma localizada no ativo de produção e outra no ativo industrial, que juntas podem tratar até 2.100 metros cúbicos desse recurso, economizando assim a captação de água e enfrentando a escassez hídrica da região. Já nos prédios administrativos, também houve o desenvolvimento de ações para racionalização e minimizar o uso de água. Essas ações elas vão desde iniciativas simples, como a conscientização e tudo mais, desde a instalação de equipamentos hidrossanitários, como, por exemplo, a instalação de arejadores em torneiras, registros redutores de vazão, descargas de acionamento duplo, sensores de presença em torneiras e mictórios. E até intervenção de maiores complexidades, como a eliminação de perdas, a setorização do consumo, o aproveitamento das águas pluviais para fins não potáveis, que seria a reutilização da água de chuva, o reuso e otimização de processos, como, por exemplo, a modernização da torre de resfriamento e outras coisas que fazem, no final das contas, um montante visando a economia de água.
sou otimista, considerando que temos como resolver esse problema da água. E a partir do momento que se tem, né, tecnologia para o tratamento e recursos aplicados para isso, eu acho importante tomar, vamos dizer, as medidas certas. Hoje a gente tem no Brasil 8 prédios de Green Build. Esse aqui pode ser considerado o primeiro de muitos que a Petrobras vai ter. Desde a concepção dele, ele foi feito com o sistema de reuso de água. Então, desde a sua inauguração, a gente utiliza esse sistema. O início da nossa atividade na área de reuso, ela teve assim um marco, né, bastante forte, quando nós tivemos toda uma mudança, né, dentro da empresa com relação à questão ambiental. O conceito Green Build, ele tem, né, nas suas premissas, sustentabilidade e ecoeficiência de uma edificação. Utilizar da melhor maneira energia elétrica e água. A gente chegou a conseguir em torno de 40% da água consumida nesse prédio vinda do aproveitamento da água da chuva ou do reuso da água das torneiras dos banheiros. A água tem uma importância muito grande, principalmente no processo de refino. Ela entra diretamente em contato com o petróleo e seus derivados, né? Tanto no processo de dessalgação, que é a retirada de sal do petróleo, quanto na lavagem de gases que são produzidos. Nessa aplicação, a gente tem uma contaminação da água. É dessa forma que se geram os efluentes, né? E o reuso de água de efluente está exatamente nessa água que é contaminada, onde nós tratamos, né, a ponto de ser reutilizada nesses mesmos processos. Outro fato que é interessante do prédio é a utilização melhor da iluminação natural. O prédio é dotado de uma claraboia, onde ele possibilita a entrada de raios solares no interior do prédio, né, viabilizando assim um menor consumo de energia. Tem refinarias que estão fazendo um reuso parcial e outras já estão com reuso total, ou seja, reuso de todo o efluente gerado. Toda essa água que a gente deixa de consumir aqui por fazer o tratamento da água da chuva, por utilizar a água de reuso, a gente reverte para o bem comum. A Petrobras vai se tornar, eu acho, uma referência, né? Nós estamos puxando um reuso de água muito maior do que todas as empresas que a gente tem conhecimento, né? Então ainda temos aí muitos desafios aí pela frente, né? A tendência é você estar minimizando ao máximo o impacto que de repente você mesmo está gerando para o meio ambiente. Todo esse quadro, né, que está se colocando, né, de problemas que pode vir com água, eu acho que nós temos hoje tecnologia para resolver isso, né? Para que se tenha garantia, né, de que não vai faltar água para os nossos filhos e netos.